Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos para o último capítulo de Eu Via Satanás Cair como um Relâmpago, do pensador francês René Girard. Um capítulo que chama A Dupla Herança de Nietzsche. E agora a gente está no final desse capítulo. O René Girard vai falar assim: o cuidado com as vítimas é exclusivamente reservado ao nosso mundo. Poderíamos pensar que ele nos marginalizaria em relação ao passado, mas não é isso que ocorre. É ele que marginaliza o passado. Em todos os tons, repete-se que não temos absoluto, mas a impotência de Hitler e Nietzsche para demolir o cuidado com as vítimas, seguida em nossos dias pela evasão dos genealogistas, mostra claramente que esse cuidado não é mais passível de relativização. Ela é nosso absoluto. Então, ele coloca o cuidado com as vítimas como o nosso absoluto. Se ninguém consegue tirar da onda, ou seja, tirar da moda, né? A preocupação com as vítimas é porque só ela em nosso mundo não se origina de uma moda, mesmo que suas modalidades com frequência se originem. Então, o cuidado com as vítimas, né, vem já sendo importante desde a fundação do mundo, né? Torna-se mais importante ainda com a paixão de Cristo e continua importante até os dias de hoje. Ele não é uma moda, né? Não é por acaso que o aumento de poder da vítima coincide com a chegada da primeira cultura verdadeiramente planetária, para designar uma dimensão permanente, imutável da existência humana. Os filósofos existenciais falavam de cuidado, em itálico aqui. É pensando nesse uso que retorno nesse termo. Eu associo a moderno, para ressaltar o paradoxo de um valor cuja recente chegada histórica não impede, de forma alguma, que ele seja imposto com a evidência do imutável e do eterno. Então ele fala, né, como o cuidado está presente em vários pensamentos. Para além dos absolutos recentemente desmoronados, o humanismo, o racionalismo, a revolução, a própria ciência, não existe hoje a ausência de absoluto que antigamente nos era anunciada. Existe o cuidado com as vítimas, e é ele que, para o melhor e para o pior, domina a monocultura planetária em que vivemos. Então ele fala que vão sendo ultrapassadas, vão caindo, né, seja tendências teóricas, né, como o humanismo, o racionalismo, a revolução, a própria ciência, mas existe um termo que fica aí imutável, né? É o cuidado com as vítimas que determina o essencial. Então ele fala assim: a globalização é fruto desse cuidado e não o contrário. E em todas as atividades econômicas, científicas, artísticas e mesmo religiosas, é o cuidado com as vítimas que determina o essencial, e não o progresso das ciências, nem a economia de mercado, nem a história da metafísica. Quando examinamos as defuntas ideologias, percebemos que o que havia de durável nelas já era o cuidado, ainda envolvido em superficialidades filosóficas. Em nossos dias, tudo se decanta e o cuidado com as vítimas revela-se abertamente, em toda a sua pureza e sua impureza. Retrospectivamente, ele vê-se com clareza que há séculos governa de modo subreptício a evolução de nosso mundo. Né? Então, olha como ele expande o cuidado com as vítimas, né, para uma consciência que governa de modo undercurrent, assim, né, subreptícia, assim, secreta, a evolução do mundo, do nosso mundo, né. Se o cuidado com as vítimas se revela, é porque todas as grandes formas do pensamento moderno estão esgotadas e desacreditadas. Após nossas derrocadas ideológicas, nossos intelectuais pensavam estar se instalando para sempre na deliciosa sinecura de um niilismo sem obrigações e nem sanções. Hoje estão desencantados. Nosso niilismo é falso niilismo. Para acreditar em sua realidade, tentamos transformar o cuidado com as vítimas numa atitude evidente, um sentimento tão generalizado que não pode ser considerado um valor. Na realidade, temos aí uma exceção flagrante de nossa miséria. Em torno dela há sem dúvida o deserto, mas isso ocorre em todos os universos, dominados por um absoluto.
O que há um século ainda necessitava de perspicácia de um Nietzsche para ser identificado pode ser percebido hoje por qualquer criança. A perpétua supervalorização transforma o cuidado com as vítimas em uma injunção totalitária, uma inquisição permanente. Então, aquilo que ele já tinha discutido antes, né? Que o cuidado com as vítimas não pode virar uma nova forma de rivalidade, né? E vira, né? Então, você supervalorizar, você faz o cuidado com as vítimas virar uma inquisição permanente, né? Até mesmo as mídias percebem e zombam da vitimologia, o que não as impede de explorá-las. Então, até as mídias sociais falam, nossa, agora, né, todo mundo é vítima, tipo isso. Portanto, o fato de nosso mundo tornar-se massivamente anticristão, pelo menos em suas elites, não impede que o cuidado com as vítimas se perpetue e se reforce, muitas vezes assumindo formas aberrantes. A majestosa inauguração da era pós-cristã é uma piada. Encontramos-nos em meio a um ultracristianismo caricatural que tenta escapar da órbita judaico-cristã, radicalizando o cuidado com as vítimas no sentido anticristão. Então aqui ele fala, né, que esse cuidado com as vítimas, apesar dele dever muito à paixão de Cristo e aos evangelhos, né, e todas as discussões na Bíblia que são essa pedagogia antiviolenta, que ensinam a gente a não acusar o outro, né, e a voltar essa energia mais para nossa própria revisão, né, o cuidado com as vítimas. Enquanto a gente vive uma crise do cristianismo, a gente tem um cuidado com as vítimas cada vez mais crescente, que também é envolvido em rivalidade. Tudo é bem complexo, né? E aí ele fala, né? A majestosa inauguração da era pós-cristã é uma piada. Então ele é muito aqui, ele já falando assim, é uma piada você querer achar que você está numa época pós-cristã, né? Encontramos aí meio a um ultracristianismo caricatural que tenta escapar da órbita judaico-cristã, radicalizando o cuidado das vítimas no sentido anticristão. As transcendências mentirosas estão se desagregando no mundo, no universo inteiro, sob o efeito da revelação cristã. Essa desagregação causa, um pouco em toda parte, também o recuo da religião, paradoxalmente o recuo do próprio cristianismo, contaminado por tanto tempo com resquícios sacrificiais, que permanece vulnerável aos ataques de numerosos adversários. A influência de Nietzsche é muito presente em nosso mundo. Quando se voltam para a Bíblia ou o Novo Testamento, muitos intelectuais afirmam farejar aí, como um desgosto aprendido com Nietzsche, o que eles chamam de fedor de bode expiatório, sempre qualificando por eles de nauseabundo, imaginando que como lembrança do bode original. Nunca é do lado de Dionísio e Édipo que esses rebuscados cães de caça exercem a deliciosa delicadeza de seu olfato. Ou seja, ele está falando que as críticas, né, de muitos intelectuais nunca vai para o lado do Dionísio, ou seja, para o lado do sacrifício, do ritual, ou de Édipo, né, de cumprir a profecia, né, do oráculo. Eles sempre criticam, né, então nunca é do lado de Dionísio e de Édipo, porque esses rebuscados cães de caça, né, como se esses intelectuais virassem assim cães de caça farejando, mas nunca farejando o rito e o mito e a mentira romanesca, né? Nunca farejando que a Bíblia e o Novo Testamento incutem, se inscrevem, né, através dessa consciência da inocência da vítima. Reparem que ninguém jamais identifica nos mitos o fedor de cadáveres mal enterrados, ou seja, muitos desses intelectuais, né, aqui o Gerard está falando ninguém, porque ele que está identificando isso, né, ninguém identifica nos mitos e ritos o fedor de cadáveres, né, ou seja, a inocência da vítima, né, que morreu apedrejado, etc. Os mitos nunca são suspeitos. Desde a primeira renascença, o pagão desfruta junto a nossos intelectuais uma reputação de transparência, de saúde, o pagão, né?
e de salubridade que nada pode abalar. Então ele está fazendo essa crítica, né? Todo ateu é visto como, nossa, saudável, maduro e tal. Ele é sempre favoravelmente oposto a tudo que o judaísmo e o cristianismo comportariam, ao contrário, de doentio. Então as críticas ao judaísmo e ao cristianismo que não são feitas quando se fala de algum pagão, né? Até o nazismo, o judaísmo era a vítima preferencial desse sistema de bode expiatório. O cristianismo só vinha em segundo lugar. Em contrapartida, desde o Holocausto, ninguém mais ousa atacar o judaísmo e o cristianismo foi promovido ao papel de bode expiatório. Ninguém mais, né? Desde o Holocausto, ninguém mais ousa atacar o judaísmo. E o cristianismo foi promovido ao papel de bode expiatório número 1. Então, depois do hitlerismo, né, nacional-socialista, e dessa morte, desse assassinato de muitos judeus, né, em câmaras de gás e tudo isso, ninguém ousa mais criticar o judaísmo, e aí agora se critica o cristianismo em primeiro lugar. Todo mundo se extasia diante do caráter arejado, saudavelmente esportivo da civilização grega, comparado à atmosfera fechada, suspeita, sombria e repressiva do universo judaico e cristão. É esse o beabá da universidade e é também o verdadeiro vínculo entre dois nietzschianos do século XX, sua hostilidade comum à nossa tradição religiosa. Então ele está, né, a gente sabe, né, gente, que esse é um livro de apologia à importância do cristianismo, tudo isso. E aqui o Gihai, ele está falando assim, poxa, muitos intelectuais acham que qualquer pagão está certo, né, tem uma saúde intelectual, e qualquer judeu ou cristão está errado, né. E aí o cristianismo, ele fala, foi muito perseguido, e é justamente isso, né, o cristianismo, que seria esse sistema que ressalta a inconsciência perseguidora e a inocência da vítima, acaba se tornando um bode expiatório, né? A própria fonte, né, que explica essa criação de bodes expiatórios e como isso é ruim, acaba sofrendo como sendo um bode expiatório, ou seja, as pessoas acabam projetando muitas vezes na religião, algo que ela está até lutando contra, né, que aconteça, que é essa morte de inocentes. Para que nosso mundo escapasse realmente ao cristianismo, seria necessário que ele renunciasse verdadeiramente ao cuidado com as vítimas. E foi exatamente isso que Nietzsche e o nazismo compreenderam. Eles esperavam relativizar o cristianismo, revelando nele uma religião como as outras, suscetível de ser substituída ou pelo ateísmo, ou então por uma religião realmente nova, completamente diferente da Bíblia. Heidegger não abandonou a esperança de uma extinção completa da influência cristã e de uma nova partida do zero, de um novo ciclo mimético. Penso ser esse o sentido da frase mais célebre da entrevista testamentária publicada no Der Spiegel após a morte do filósofo. Só um Deus pode nos salvar. A frase está entre aspas, né? Só um Deus pode nos salvar. A tentativa de fazer com que os homens esquecessem do cuidado com as vítimas, a de Nietzsche e a de Hitler, concluiu-se como uma falácia que parece definitiva, pelo menos por enquanto. No entanto, em nosso mundo não é o cristianismo que desfruta do triunfo do cuidado com as vítimas, mas o que devemos nomear de o outro, não é aspas não, é itálico, o outro totalitarismo. O mais esperto dos dois, com perspectiva de um futuro mais fértil, aquele que, ao invés de se opor abertamente às aspirações judaico-cristãs, de instaurar uma compaixão no mundo, né, de cada vez mais essa consciência da inocência da vítima ser propagada e também o cuidado com as vítimas e tudo isso, né? Então, esse outro totalitarismo, o mais esperto dos dois, com perspectiva de um futuro mais fértil, aquele que, ao invés de se opor abertamente às aspirações judaico-cristãs, reivindica-as como algo seu e contesta a autenticidade do cuidado com as vítimas entre os cristãos. É uma certa usurpação, né, que se faz. Ah, não, gente, cuidado com as vítimas fui eu que inventei, não foi nada de 2000 anos atrás, com Paixão de Cristo, nada disso. Evangelho, né, vários textos da Bíblia, os profetas
que anunciaram a vinda de Cristo serem martirizados? Não, nada. Né? Ou agredidos, não sei, desacreditados. Não. Tem nada disso. Fui eu que inventei aqui, com essa minha nova religião. Eu que inventei o cuidado com as vítimas, entende? Não se tem certa aparência de razão no nível da ação concreta da encarnação histórica do cristianismo real no decorrer da história. Não sem certa aparência de razão no nível da ação concreta da encarnação histórica do cristianismo real no decorrer da história. Em vez de opor-se abertamente ao cristianismo, o outro totalitarismo transborda-o a partir de sua esquerda. Durante todo o século XX, a força mimética mais poderosa nunca foi o nazismo e as ideologias a ele aparentadas, aquelas que se opõem abertamente ao cuidado com as vítimas, aquelas que reconhecem com facilidade sua origem judaico-cristã. O movimento anticristão mais poderoso é aquele que reassume e radicaliza o cuidado com as vítimas para paganizá-lo, deixá-lo pagão, né? As potestades e os principados consideram-se agora revolucionários e censuram ao cristianismo o fato de não defender as vítimas com bastante ardor. Então ele fala aqui de um movimento anticristão que radicaliza o cuidado com as vítimas para torná-lo pagão, né? E censura o cristianismo. No passado cristão, ela só vê em perseguições, opressões e inquisições. O outro totalitarismo apresenta-se como libertador da humanidade, e para usurpar o lugar do Cristo, as potestades imitam-no de modo rivalitário, denunciando no cuidado cristão das vítimas uma hipócrita e pálida imitação da autêntica cruzada contra a opressão e a perseguição das quais elas seriam a ponta de lança. Então fica todo mundo disputando quem inventou o cuidado com as vítimas, né? O cristianismo falando, fui eu, gente, calma. E o movimento anticristão falando, fui eu. O outro totalitarismo, né? Podemos dizer que, na linguagem simbólica do Novo Testamento, para tentar se restabelecer e triunfar novamente, Satanás assume em nosso mundo a linguagem das vítimas. Satanás imita cada vez melhor Cristo. Tá vendo como isso teve a ver no fim mesmo com aquela ideia que eu falei do Eric Wegelin, né, no Hitler e os Alemães, que ele fala sobre o bem ter uma desvantagem, que é ele ser muito coerente, por isso ficar muito vulnerável, por ser muito previsível. Aqui, olha só. E que o mal tem essa vantagem dele conseguir imitar o bem e assim continuar a sua busca por poder, né? É isso que ele está falando aqui. Satanás imita cada vez melhor Cristo. Ou seja, o movimento anticristão que fala que a Bíblia só foi opressão e repressão e inquisição, né? Ele está usurpando, né, esse conhecimento do cuidado com as vítimas do cristianismo e falando, fui eu que inventei. Ou outro totalitarismo, que ele fala. O outro totalitarismo apresenta-se como libertador da humanidade. E para usurpar o lugar do cristianismo, as potestades imitam-nos de modo rivalitário, denunciando no cuidado das vítimas uma hipócrita e pálida imitação da autêntica cruzada contra a opressão e a perseguição das quais elas seriam a defesa, né, ponta de lança. Podemos dizer que na linguagem simbólica do Novo Testamento, para tentar se restabelecer e triunfar novamente, Satanás assume em nosso mundo a linguagem das vítimas. Satanás imita cada vez melhor Cristo e pretende ultrapassá-lo. Essa imitação usurpadora está presente há muito tempo no mundo cristianizado, mas em nossa época reforçou-se enormemente. É um processo que o Novo Testamento evoca na linguagem do anticristo, em itálico. Para compreender esse termo, é preciso começar por desdramatizá-lo, pois ele corresponde a uma realidade muito cotidiana, muito prosaica. O anticristo vangloria-se por trazer aos homens a paz e a tolerância que o cristianismo lhes promete em vão. Na realidade, o que a radicalização da vitimologia contemporânea traz é um retorno muito efetivo a todos os tipos de hábitos pagãos: o aborto, a eutanásia, a indiferenciação sexual, a proliferação de jogos de circo,
ainda que sem vítimas reais, graças a simulações eletrônicas. Então ele fala, olha só, existe uma radicalização da vitimologia contemporânea, né, e retorno a hábitos pagãos, defesa do aborto, da eutanásia e a indiferenciação sexual, e a proliferação de jogos de circo. O neopaganismo quer fazer do decálogo e de toda a moral judaico-cristã uma violência intolerável e sua completa abolição é o primeiro de seus objetivos. A fiel observância da lei moral é percebida como uma cumplicidade com as forças de perseguição, que seriam essencialmente religiosas. Como só tardiamente as igrejas cristãs tomaram consciência de suas faltas de caridade, de sua conivência com a ordem estabelecida no mundo de ontem e de hoje, sempre sacrificial, elas são particularmente vulneráveis à chantagem permanente, a qual o neopaganismo contemporâneo as submete. Esse neopaganismo situa a felicidade na saciedade ilimitada dos desejos e, consequentemente, na supressão de todas as interdições. Então, nesse novo paganismo, o que importa é você saciar os seus desejos. E é importante também suprimir todas as proibições, as interdições. A ideia adquire um ar de verossimilhança no domínio limitado de bens de consumo, dos bens de consumo, cuja prodigiosa multiplicação, graças ao progresso técnico, atenua certas rivalidades miméticas, conferindo uma aparência plausível à tese que faz de qualquer lei moral um puro instrumento de repressão e de perseguição. E aqui, eu coloquei uma anotação sobre um livro que me marcou bastante, nos meus estudos, que foi esse livro sobre o novo narcisismo, do Christopher Lasch, Tem muito a ver também com a teoria mimética. Bom, porque assim, esse novo narcisismo, nesse livro, brevemente, tá, gente? Porque é um livro que eu peguei emprestado, então eu não tenho ele também. Mas ele começa falando sobre como a falta de confiança nos governantes faz as pessoas entrarem num certo estado de pânico, porque se seus representantes sociais não estão nem aí para você, para o seu bem-estar, para o bem-estar dessa coletividade, as pessoas entram num estado de pânico de o mundo está acabando, então eu vou garantir o meu. E aí ele fala de como essas relações contêm um certo narcisismo, que é isso, de você pensar só no seu bem-estar, das pessoas acabarem competindo muito nas empresas e tudo isso. Bom, esse foi um vídeo curto, que fez a gente terminar esse capítulo. Esse final de capítulo é mais uma defesa do cristianismo mesmo, ele é mais forte. E agora a gente vai chegar na conclusão, gente. Chegamos na conclusão desse livro. E aí ele fala o seguinte: como já afirmei, Simone Weil sugere que, antes mesmo de ser uma teoria de Deus, os evangelhos são uma teoria do homem. Embora ela desconheça o papel da Bíblia hebraica, essa intuição no que tem de positivo corresponde ao que acabamos de descobrir, os evangelhos, então, como uma teoria do homem. Porque fala do ciclo mimético, de como a gente precisa se reconhecer como perseguidor e evitar conflitos diretos com os nossos modelos, fazer sempre uma revisão para ver como é que está o nosso orgulho, identificar as fantasias que a gente cria a respeito de uma suposta superioridade ou inferioridade dos outros ou na gente, dos nossos modelos, que a gente costuma colocar e tirar de pedestais, Então, para compreender essa antropologia, essa antropologia do homem, essa ciência do homem, que está inscrita nos evangelhos, essa pedagogia para a compaixão, para o amor a Deus, é preciso complementá-la com as proposições evangélicas sobre Satanás, que, longe de serem absurdas ou fantasiosas, reformulam em outra linguagem a teoria dos escândalos e o jogo de uma violência mimética, que primeiro decompõe as comunidades e depois as recompõe graças aos bodes expiatórios unânimes. Então, primeiro, Satanás
chega, faz essas comunidades começarem a se desagregarem em torno de alguma disputa por algum objeto, né? E depois essa mesma comunidade, que é o todos contra todos, depois essa comunidade se une em torno de uma vítima, que é o todos contra um, né? Em todos os títulos e funções atribuídas a Satanás, o tentador, o acusador, o príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, o assassino desde a origem, o encenador dissimulado da paixão, vemos reaparecer todos os sintomas e a revolução da doença do desejo diagnosticado por Jesus. A ideia evangélica de Satanás permite que os evangelhos formulem o paradoxo fundador das sociedades arcaicas. Elas existem apenas em virtude da doença que deveria impedi-las de existir. Em suas crises agudas, a doença do desejo desencadeia o que faz dela seu próprio antídoto à unanimidade violenta e pacificadora do bode expiatório, né? Porque aí todas as pessoas se unem contra uma só e lixam essa pessoa, expulsam, sacrificam, e existe um efeito de retorno da ordem social que estava ameaçada e que ela agora ela volta, ela é reinstaurada, digamos assim, porque depois de uma morte surge aquele momento, né, de apaziguamento, né? Os efeitos apaziguadores dessa violência prolongam-se nos sistemas rituais que estabilizam as comunidades. A fórmula seguinte resume tudo isso: Satanás expulsa Satanás, que eu expliquei. A teoria evangélica de Satanás descobre um segredo que nem as antropologias antigas nem as modernas jamais descobriram. No religioso arcaico, a violência é um paliativo temporário. Longe de estar verdadeiramente curada, no final das contas a doença sempre ressurge, porque sempre acaba surgindo mais uma crise social nova e mais uma vítima expiatória, né? Reconhecer em Satanás o mimetismo violento, como fazemos, é acabar de desacreditar o príncipe desse mundo, que é Satanás. É concluir a desmistificação evangélica, é contribuir para essa queda de Satanás que Jesus anuncia aos homens antes de sua crucificação. A potência reveladora da cruz dissipa as trevas, das quais o príncipe desse mundo não pode se privar para conservar seu poder. Sob o aspecto antropológico, os evangelhos são como um mapa rodoviário relativo a crises miméticas e a sua resolução mítico-ritual, um guia que permite circular na religião arcaica sem se extraviar. Então, ou seja, né, os evangelhos são um mapa, né? Só existem duas maneiras de narrar a sequência da crise mimética e de sua resolução violenta: a verdadeira e a maneira falsa. Não identificamos o arrebatamento. Né? Só tem dois tipos de acontecimento quando uma coletividade se junta contra um inocente. Ou as pessoas todas acreditam que aquela é uma vítima culpada mesmo, ou não, né? Então, número 1. Não identificamos o arrebatamento mimético por parte dele, porque participamos dele sem perceber. Estamos então condenados a uma mentira que nunca poderá ser retificada, revelada, né? Pois acreditamos sinceramente na culpabilidade de todos os bodes expiatórios. São os mitos que procedem assim. 2. Identificamos o arrebatamento mimético do qual não participamos, e assim podemos descrevê-lo como ele é na verdade. Os bodes expiatórios injustamente condenados são reabilitados. Apenas a Bíblia hebraica e os evangelhos são capazes disso. Portanto, existe claramente ao lado do dado comum e graças a ele, entre mitos de um lado e de outro, o judaísmo e o cristianismo, o abismo insondável que separa a mentira e a verdade. A mentira romântica e a verdade romanesca, né, que é o primeiro livro dele. A diferença insuperável reivindicada pelo judaísmo e o cristianismo, a inocência da vítima, a consciência dos perseguidores, como funciona o ciclo mimético, o mecanismo do bode expiatório, tudo isso que a gente está conversando. Nós a definimos uma primeira vez opondo Édipo a José e uma segunda vez opondo os evangelhos a qualquer mitologia. Os primeiros cristãos sentiam quase fisicamente a diferença judaico-cristã. Em nossos dias ela não é mais sentida, mas fomos capazes de identificá-la comparando os textos.
tornamos sua evidência manifesta no plano da análise antropológica, definindo-a de modo racional. Então aqui ele mostra, né, que embora a Bíblia tenha muitas vezes sido vista como mais um mito, tudo que ele faz nesse livro é justamente separar e distinguir o que é mito e o que é texto bíblico, né? Afirmando a importância do cristianismo, né? Da paixão de Cristo, da Bíblia como uma pedagogia antiviolenta, tudo isso. A palavra evangélica é a única a problematizar realmente a violência humana. Isso é muito forte, né? A palavra evangélica é a única a problematizar realmente a violência humana. Em todas as outras reflexões sobre o homem, a questão da violência é resolvida antes mesmo de ser proposta. Ou a violência é considerada divina, e temos os mitos, ou a violência é atribuída à natureza humana, e temos a biologia. Ou então é reservada apenas a certos homens, que consiste então em excelentes bodes expiatórios. E temos as ideologias, ou ainda é considerada acidental e imprevisível demais para que o ser humano possa levá-la em conta. Essa é a nossa boa e velha filosofia do humanismo. Então ele vai identificando, né, no humanismo, vamos ver aqui que eu não estou lembrando. Na filosofia do humanismo, nos mitos, na biologia, o furo, né, que é não perceber a inocência da vítima, que isso acontece nos evangelhos, que muitas vezes são considerados história da carochinha, né? Assim, não científicos, não racionais. E aqui ele habilita a racionalidade do texto bíblico nesse livro, né? Diante de José, ao contrário, diante de Jesus, diante de João Batista e ainda de outras vítimas, perguntamos: por que tantos inocentes expulsos e massacrados por tantas multidões furiosas? Por que tantas comunidades enlouquecendo? A revelação cristã esclarece não somente tudo o que vem antes dela, os mitos e os rituais, mas também tudo o que vem depois, a história que estamos forjando, né, agora, a decomposição sempre mais completa do sagrado arcaico, a abertura para um futuro globalizado, cada vez mais liberto das antigas servidões, mas ao mesmo tempo privado de qualquer proteção sacrificial. O saber que nossa violência adquire sobre si própria, graças à nossa tradição religiosa, não suprime os fenômenos de bode expiatório. Ou seja, aqui saber não é poder, né? Porque essa consciência já está instaurada na sociedade, já está circulando, mas mesmo assim ainda existem muitos fenômenos de bode expiatório acontecendo, né? De violência de contágio mimético. Então, o saber que nossa violência adquire sobre si própria, graças à nossa tradição religiosa, não suprime os fenômenos de bode expiatório, mas os enfraquece suficientemente para reduzir cada vez mais sua eficácia. É esse o verdadeiro sentido da espera apocalíptica em toda a história cristã. Espera que nada tem de irracional em seu princípio. Essa racionalidade inscreve-se todos os dias mais profundamente nos dados concretos da história contemporânea, as questões de armamentos, de ecologia, de população, etc. O tema apocalíptico ocupa um lugar importante no Novo Testamento. Longe de ser a retomada mecânica das preocupações judaicas privadas de qualquer atualidade em nosso mundo, como pensava Albert Schweitzer e como se continua a afirmar, esse tema faz parte integrante da mensagem cristã. Não perceber isso é retirar, né, amputar essa mensagem de algo essencial, é destruir sua unidade. Então aqui ele está falando assim, olha, a questão apocalíptica tem muito a ver com essa consciência do ciclo mimético que vai se desenvolvendo no progredir da história, né? As análises precedentes conduzem a uma interpretação puramente antropológica e racional desse tema, uma interpretação que, em vez de ridicularizá-lo, justifica sua existência como todas as interpretações, ao mesmo tempo desmistificadoras e cristãs, da presente obra, revelando o segredo do príncipe desse mundo, desvelando a verdade dos arrebatamentos miméticos e dos mecanismos vitimários. Os relatos da paixão subvertem a fonte da ordem humana. As trevas de Satanás não são mais suficientemente espessas para dissimular a inocência das vítimas, que ao mesmo tempo são cada vez menos catárticas. Não podemos mais realmente purgar ou purificar as comunidades de sua violência.
Satanás não pode mais recalcar suas próprias desordens na base do mecanismo vitimário, né? Porque conforme a gente vai entendendo, né, o funcionamento desse mecanismo vitimário, isso vai sendo cada vez tornado menos uma opção, né? E mais evitado. Então, Satanás não pode mais recalcar suas próprias desordens na base do mecanismo vitimário. Satanás não pode mais expulsar Satanás. Não devemos concluir daí que os homens irão se livrar imediatamente de seu príncipe hoje caído. No Evangelho de Lucas, o Cristo vê Satanás cair como um relâmpago. Evidentemente, é sobre a terra que ele cai. Ele não irá permanecer inativo. Não é o fim imediato de Satanás que Jesus anuncia, pelo menos não ainda. É o fim de sua transcendência mentirosa, de seu poder de restabelecer a ordem, porque afinal a gente entende que mesmo que uma pessoa que foi sacrificada, né, que foi morta, expulsa de uma comunidade, tenha trazido esse efeito de restabelecimento da ordem social, logo vai acontecer um novo conflito mimético e essa paz vai ser novamente ameaçada, deflagrando, por exemplo, que essa não é a saída, né? Que matar uma pessoa inocente é uma economia macabra que não vai adiantar no problema da violência, né? Para significar as consequências da revelação cristã, o Novo Testamento dispõe de um jogo de metáforas. Pode-se dizer sobre Satanás, repito, que ele não pode mais expulsar a si próprio, ou seja, que cada vez menos se confia que o restabelecimento da ordem social precisa acontecer através de uma vítima, né? Pode-se dizer também que ele não pode mais se acorrentar, e no fundo é a mesma coisa. Como os dias de Satanás estão contados, ele se aproveita disso ao máximo e literalmente se desencadeia. O cristianismo estende o campo de uma liberdade da qual os indivíduos e as comunidades fazem uso que lhes apraz, por vezes bom, por vezes mal. O mau uso da liberdade contradiz, é claro, as aspirações de Jesus para a humanidade. Mas se Deus não respeitasse a liberdade dos homens, caso se impusesse a eles pela força, ou mesmo pelo prestígio, em suma, pelo contágio mimético, não se distinguiria de Satanás. Ou seja, Deus deixa os homens cometerem os seus pecados como eles conseguem, né? Porque se ele impusesse pela força, que não é para fazer isso, ele se igualaria a Satanás, né? Na mesma rivalidade. Não é Jesus que rejeita o reino de Deus, são os homens. Inclusive, muitos daqueles que se creem não violentos, simplesmente por se beneficiarem ao máximo da proteção das potestades e dos principados, não se utilizando nunca da força. Jesus distingue dois tipos de paz. A primeira paz é aquela que ele propõe à humanidade. Por mais simples que sejam suas regras, essa paz ultrapassa o entendimento humano pela simples razão de que a única paz que conhecemos é a treva dos bodes expiatórios. A paz tal qual é oferecida pelo mundo. É a paz das potências e dos principados, mais ou menos satânica. É dessa paz que a revelação evangélica nos priva cada vez mais. O Cristo não pode trazer aos homens a paz realmente divina sem nos privar previamente da única paz de que dispomos, que é essa paz de condenar alguém para que o grupo possa voltar a ficar em ordem. É esse processo histórico necessariamente temível que estamos vivendo. O que retarda o desencadeamento de Satanás é definido por São Paulo na Epístola aos Tessalonicenses como um catercon, ou, em outros termos, como aquilo que contém o Apocalipse no duplo sentido da palavra francesa, assinalada por Jean-Pierre Dupuy, fechar em si mesmo e reter certos limites. Trata-se necessariamente de um conjunto em que as qualidades mais contrárias se compõem, tanto a força de inércia das potências desse mundo, sua não compreensão da revelação cristã, quanto sua compreensão, sua faculdade de adaptação. E o atraso do Apocalipse deve-se ainda, e talvez sobretudo, ao comportamento dos indivíduos que se esforçam por renunciar à violência e desencorajar o espírito de represálias. A verdadeira desmistificação nada tem a ver com os automóveis e a eletricidade, contrariamente ao que Boltzmann imaginava. Ela provém de nossa tradição religiosa. Nós, os modernos, acreditamos ter incorporado a ciência pelo fato de estarmos imersos em nossa modernidade. Essa tautologia que temos repetido há 3 séculos
dispensa-nos de pensar. Porque o verdadeiro princípio de demitificação só é formulado em uma única tradição religiosa, a nossa. Não seria isso uma injustiça insuportável com relação à época dos pluralismos e dos multiculturalismos? O essencial não seria não provocar inveja? Não é preciso sacrificar a verdade à paz do mundo para evitar as terríveis guerras de religião que estamos preparando? Como se diz por toda parte, se defendemos o que acreditamos ser a verdade? Para responder a essa questão, passo a palavra a Giuseppe Fornari. E aí tem uma citação desse Giuseppe Fornari. O fato de possuirmos no cristianismo um instrumento de conhecimento desconhecido pelos gregos não nos dá o direito de nos considerarmos melhores do que eles. E o mesmo ocorre para todas as culturas não cristãs. Não é uma identidade cultural determinada que dota o cristianismo de seu poder de penetração, mas seu poder de resgatar toda a história humana, resumindo e transcendendo todas as suas formas sacrificiais. É aí que se encontra a verdadeira metalinguagem espiritual, única capaz de descrever e ultrapassar a linguagem da violência. E é isso que explica a difusão extremamente rápida dessa religião no mundo pagão, o que lhe permitiu absorver a força viva de seus símbolos e de seus costumes. A verdade é extremamente rara nessa terra, agora Gerard falando, né? Cabe mesmo pensar se ela não seria totalmente ausente. De fato, os arrebatamentos miméticos são, por definição, unânimes. Cada vez que um deles acontecer, convence todas as testemunhas sem exceção. Transforma todos os membros da comunidade em falsas testemunhas inabaláveis, já que incapazes de perceber a realidade de que essa comunidade está sendo perseguidora, né? Dadas as propriedades do mimetismo, o segredo de Satanás deveria estar protegido de qualquer revelação. Das duas, uma: ou o mecanismo vitimário é disparado e sua anonimidade elimina todas as testemunhas lúcidas, ou então ele não dispara, as testemunhas permanecem lúcidas, mas nada tem a revelar. Nas condições normais, o mecanismo de vitimário não é passível de ser conhecido. O segredo de Satanás é inviolável. Diferentemente de todos os outros fenômenos que têm como propriedade fundamental o fato de aparecer, a palavra fenômeno vem de phainestein, brilhar, aparecer, o mecanismo vitimário desaparece necessariamente por trás das significações míticas que ele gera. Portanto, ele é paradoxal, excepcional, único enquanto fenômeno. Porque você só não faz um bode expiatório quando você percebe que você tem um bode expiatório, né? Então, se você tem um bode expiatório, você não percebe que é um bode expiatório, porque você está perseguindo a pessoa, você não percebe que ela é inocente, né? A inviolabilidade do mecanismo explica a segurança extrema de Satanás antes da revelação cristã. O mestre do mundo acreditava ser capaz de resguardar para sempre o seu segredo, né? A inocência da vítima e a inconsciência dos perseguidores, dos olhares indiscretos de conservar intacto o instrumento de sua dominação. E, no entanto, Satanás foi enganado. Como vimos no final das contas, ele se deixou enganar pela cruz, que é aquela ideia do ardil da cruz, que não é que Deus era malicioso, mas é que Satanás como ele só pensa em poder, ele não compreenderia que Deus podia fazer um sacrifício desse, né? Fazer o seu próprio filho passar um sacrifício desse para a revelação que está acontecendo. Vamos ver se esse barulho vai parar. Para barulho. Não tenho segurança. Gente, tá quase acabando. Tem mais 4 páginas. Fiquem comigo. Bom, eu vou ter que terminar o vídeo e eu vou gravar o final da conclusão ainda. Um beijo, até a próxima e obrigada por acompanharem até aqui. Ai, será que vai parar? Não, vou ter que gravar outro vídeo. Valeu, gente.